E aí, pessoal, tudo bem? Sandro Padial, aqui do canal Padial Jiu-Jitsu. Estamos aqui mais uma vez para o oitavo episódio de uma aventura pelo Jiu-Jitsu. Hoje nós vamos falar do Geo Mori. A gente acabou de fazer um capítulo aqui sobre os 5 irmãos Gracie e agora o Geo Mori é uma das grandes figuras que alguns escritores aí já tinham mencionado, né? Tem alguns livros que ele já é mencionado. O escritor Marcial Serrano, na sua vasta obra aí, um dos livros dele é só sobre o Geo Mori. O Marcial faz um trabalho de pesquisa nas bibliotecas, então tem um punhado ali de publicações de jornal e acho que, né, não tenho certeza, talvez uma das primeiras fotos aí que apareceu do Geo Mori foi o Marcial no seu livro que publicou. Veja que outros já falaram, então mais um escritor aí colocando esse nome à tona. E como foi feito um livro só sobre ele, poxa, descobrimos que o cara lutou bastante, foi uma figura importante aí em São Paulo, teve contato com o Jorge Gracie, com o Carlos Gracie, o Fábio vai falar aqui. Mais uma vez o Fábio no canal. Acho que já dispensa a apresentação, historiador, Fábio Kiel. Lembrando que o Fábio faz seminários e workshops pelo Brasil inteiro, pelo mundo, se você precisar dele aí na sua academia, para dar uma boa aula de história de jiu-jitsu e filosofia do jiu-jitsu para os seus alunos, é o cara certo. Só manda um inbox aí que o Fábio vai responder. Fábio. E aí, pessoal? Fala, Sandro. Estamos aqui para falar sobre aquilo que a gente mais gosta, que é a história do jiu-jitsu, né? Do Vale Tudo, enfim, das artes marciais aqui no Brasil. E hoje um dos assuntos que o Sandro considera como importante nesse resumão que a gente faz, né? Lembrando sempre que a gente não vai poder falar tudo, tá? Nós vamos falar uma parte bem resumida de cada personagem, tá? Nós vamos falar hoje sobre o Geo Mori. A história do Geo Mori, como o Sandro já falou, ele já é citado, né? Em vários livros. Esse livro bem antigo meu aqui, ó, né? Koenichi Takeshita, ele está até desmanchando esse livro aqui, tá? Aqui na página 14, ele já fala, né, sobre a presença, né, do Geo Mori como um dos pioneiros, né, do judô e jiu-jitsu aqui no Brasil. E repetindo novamente, então, quer dizer, ele é reconhecidamente já dos pesquisadores mais antigos, esse livro já é bem antigo, enfim, o Geo Mori, então, já é reconhecido como um dos precursores, né, do judô e jiu-jitsu aqui no Brasil. E como o Sandro já falou, o Marcial, ele fez uma compilação de matérias que saíram na Biblioteca Nacional, quer dizer, dando mais importância realmente, e falando realmente detalhadamente sobre a obra do Geo Mori, né? Esse foi o primeiro livro que o Marcial Serrano publicou, e aí o pessoal que quer conhecer a história dele pode comprar esse livro aí, que vai saber detalhadamente da trajetória do Geo Mori. O que a gente precisa destacar na trajetória do Geo Mori é que ele estava aqui a primeira luta documentada do Geo Mori aqui em São Paulo foi em julho de 1928. Tá? O Geo Mori sempre ele era um lutador com formação do judô, né? E ele sempre teve ligado aos espetáculos, né? Aqui no Brasil, ou seja, ele fazia demonstrações, desafios em teatros, em circos, ele sempre esteve envolvido, né, com essa questão das lutas de espetáculo. E isso aí influenciou, inclusive, o próprio Carlos Gracie, né? A primeira academia do Geo Mori em São Paulo foi fundada em dezembro de 28, né? E outro dado importante, dado de contribuição para o Vale Tudo brasileiro, foi que em janeiro de 29, o Geo Mori foi o primeiro japonês, né, a aceitar uma luta que seria um proto-Vale Tudo, né, um Vale Tudo bem no seu início ali. Ele aceitou lutar com o Argemiro Feitosa sem regra nenhuma. Naquela época, o que acontecia? O pessoal que fazia essas lutas entre estilos, eles às vezes queriam que alguns japoneses queriam que usasse o kimono, o próprio Geo Mori às vezes exigia isso,
E nessa luta especificamente, ele aceitou as regras as condições do Argemiro Feitosa, que era o Argemiro lutou sem o uso do kimono e valendo todos os tipos de golpe, né? Então foi um dos primeiros vale-tudos aqui do Brasil, onde cada um podia usar as suas técnicas, né? E não tinha obrigação, por exemplo, de usar kimono, tá? Inclusive até o próprio Conde Koma, quando fazia esse tipo de luta, o Conde Koma exigia, né, que os oponentes usassem o kimono, que obviamente facilitava a pegada para quem era praticante de jiu-jitsu ou judô. Ô, Fábio, o Geomori era da linhagem Kodokan? Estou perguntando sempre isso porque eu acho muito importante, sabe? Não tem dúvida, tá? Eu estou só dando uma olhada aqui nas datas para a gente ficar bem preciso aqui nas datas. O Geomori, ele era assim, né, do Kodokan, da linhagem Kodokan, né, do judô de Kodokan. Ele era inclusive aluno de um outro cara que foi casca grossíssima, que foi o Tokugoro Ito, né? O Ito era um professor de judô que morou nos Estados Unidos, enfrentou vários wrestlers, e o Geomori teve contato, foi aluno dele, e ele fala, inclusive, em uma reportagem bem detalhada sobre o contato dele com o Ito, né? Então, o Geomori, ele vem realmente... Que, aliás, esquecemos de falar no começo, o nome real do Geomori é Choji Omori, tá? Temos uma foto dele que tem esse nome escrito aí, enfim. Mas, obviamente, aqui, quando ele veio para o Ocidente, esse nome era muito difícil de ser pronunciado, né, para os americanos, brasileiros, e ele acabou adotando o nome de Geomori. Então, o Geomori, realmente, ele tinha uma linhagem muito nobre, né, dentro do judô. Ele usava o termo jiu-jitsu aqui no Brasil, porque o jiu-jitsu era o termo mais reconhecido, né? Então, ele acabou adotando o nome do jiu-jitsu. Mas é importante a gente fazer esse parêntese, que numa reportagem muito famosa de março de 33, o Geomori deixa bem claro as regras do judô. Ele, inclusive, fala, né, dessa diferenciação do jiu-jitsu para o judô. Quer dizer, essa matéria de 33, ela foi muito importante aí para quem queria estudar mais essa diferenciação. O Geomori deixa bem claro como que era essa diferenciação, fala sobre os nomes importantes do judô. Foi uma matéria muito marcante para a época. Ô, Fábio, a gente não vai se aprofundar muito, mas eu faria uma pergunta aqui, que eu sei que o papo é longo, né? Mas quantas lutas mais ou menos ele fez e as mais importantes? Sabemos que ele lutou com o Carlos Gracie. O que você poderia falar para nós aqui? Eu estou aqui novamente olhando as datas aqui, né, para a gente não se perder aqui e às vezes falar alguma data equivocada, né? O que acontece é o seguinte: a relação que o Geomori e o Carlos Gracie, ela foi um pouco complexa, né? Não vai dar tempo de falar aqui, mas só respondendo a sua pergunta, é quase que impossível a gente determinar um número preciso de lutas do Geomori, tá? Porque, como eu falei, principalmente porque o Geomori fazia muitas lutas de espetáculo, o Geomori fazia desafios ao público. Então, por exemplo, ele chegava num palco qualquer, ela falava: quem quer me enfrentar aqui? Quem acha que pode me vencer? Então, assim, eu não tenho esse número agora, mas assim, seria muito difícil a gente determinar qual realmente foram as lutas agendadas previamente, né, planejadas, e qual foram os desafios que ele fez ali na hora. É muito difícil precisar esse número. Mas eu posso dizer, assim, se a gente colocar todo num bolo todo, geral, tá, sem você querer separar qual luta foi para valer, qual foi luta ali meio que combinada, né? Foram centenas de lutas, tá? É um número muito grande, tá? É muito diferente, só para vocês terem uma ideia de grandeza. Hoje em dia, os lutadores, por exemplo, profissionais de MMA, eles têm aí 4 lutas por ano, né? São coisas muito bem programadas para ter um preparo. O Geomori, ele lutava praticamente quase que quinzenal, vamos colocar esse período aí, às vezes quinzenal, às vezes mensal, às vezes semanal. Quer dizer, obviamente que ele teve um período que ele lutou mais, mas assim, eram muitas lutas que nós estamos falando. Tá? Ô, Fábio, como
ao longo aí dessa aventura pelo jiu-jitsu, vocês vão ver que o legado que prevaleceu foi o dos Gracie. Então, é uma pergunta que eu acho que cabe aqui. O que o Joe Mori influenciou? O que qual foi a interação importante que ele deixou nessa troca com os Gracie? Muito bem. Isso aí, quem quiser saber mais detalhado, tem no livro no próprio livro da Reila Gracie, ela mesma fala, quer dizer, não é uma relação, vamos dizer assim, desconhecida, tá? O que fica às vezes é muito complexo explicar aqui, mas de forma rápida, é se eles eram amigos ou inimigos, tá? Esse é o grande, né? Esse é a grande polêmica, né? Mas fica muito claro para quem estuda um pouco mais a história de forma aprofundada que a partir de março de 1909, Carlos Gracie e Joe Mori, eles programaram uma luta de demonstração. Então, não era um combate, não era uma luta em si, como a gente costuma dizer nos termos de hoje, que era uma demonstração das técnicas do jiu-jitsu que ia ser feita aqui em São Paulo. Tá? Então, em abril de 29, eles fizeram, né, essa luta de demonstração, onde os dois faziam ali movimentos, né, previamente combinados, eles mostravam ali como eram os movimentos, os golpes do jiu-jitsu. Então, quer dizer, eles tinham uma relação amistosa, sim. Ponto. Isso aí ninguém tem dúvida. Tá? Só que nós tivemos, logo na sequência, mais outras lutas, né, que realmente deixam em xeque essa relação. O que a Reila conta no livro dela, enfim, né, uma parte dos historiadores falam, é que o Carlos Gracie quebrou o braço do Joe Mori numa das lutas. Tá? Então, é aí que começa realmente a confusão. Realmente, a gente acredita, quem pesquisa mais a fundo, vê que realmente essa luta, muito provavelmente, tá? A gente não tem como provar de forma objetiva, tá? Mas muito possivelmente, de acordo com os registros, essa luta foi uma demonstração entre Carlos e Joe Mori, tanto que logo depois teve uma revanche novamente, né? Quer dizer, então, pelos documentos, né, pelos registros que nós temos, e aí o que acontece? Logo depois, algum tempo depois, o Carlos Gracie é quem leva o Joe Mori para o Rio de Janeiro, né? Então, a gente não acredita que Joe Mori e Carlos Gracie eram adversários naquele sentido, né, que a gente tem hoje, que um não gostava do outro. Não, eles tinham uma relação ali de negócios, de promover luta, né? E às vezes a ideia que a maioria dos pesquisadores aceita é que eles apimentavam essa relação falando que eles não gostavam do outro e que um havia quebrado o braço do outro, enfim. Isso aí era um marketing realmente para valorizar essa relação que ele tinha. Tanto é que quem levou o Joe Mori de São Paulo para o Rio de Janeiro foi o Carlos Gracie, onde a gente tem até uma reportagem e uma foto dos dois sentados juntos. É isso aí, pessoal. Então é o seguinte, é um breve relato sobre o Joe Mori, seguindo, né, esses episódios que a gente vem fazendo. O que eu diria para você? Largamos um nome, se você não conhecia, vá atrás de alguns livros. Aí tem um livro só sobre ele, que é do Marcial Serrano, é um livro que você compra pela internet. Tem alguns livros que relatam ele, então da Reila Gracie, que é um livro espetacular, e outros livros aí. É isso aí. Vamos para o próximo episódio, que agora será o 9º. E a gente fala aí mais para frente sobre isso. Fábio. É isso aí, Sandro. Como você falou, é impossível. O importante frisar é que o papel do Joe Mori foi fundamental, né? Por influenciar, inclusive, o Carlos Gracie, né? Então, ele teve um papel muito importante no início aí desse trabalho de formação do jiu-jitsu Gracie, do Vale Tudo, né? Quem quiser saber mais, como o Sandro já falou, eu faço palestras aí em academias, pode entrar em contato comigo, a gente vai falar de forma bem detalhada sobre esse e mais assuntos. Grande abraço para todo mundo aí. Valeu, pessoal.